Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 334 e eu tô muito animado porque estamos na última página do plano de leitura. Eu tenho falado disso nos últimos 3 dias, né? Mas é porque é algo importante, pessoal, de verdade, bom trabalho, parabéns. Hoje é o dia 334, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 7 e 8 e Provérbios 28, versículos de 4 a 6. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Se você tivesse feito isso, você ia saber que estamos na última página, viu? E você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um episódio sair. Dia 334, vamos ler Atos, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulos 7 e 8 e Provérbios 28, versículos de 4 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Missão de Paulo e Barnabé. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores: Barnabé, Simão, o negro, Lúcio, o sirineu, Manaém, que se criara com o tetrarca Herodes, e Saulo. Durante uma liturgia em honra do Senhor, acompanhada de jejum, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a tarefa que eu lhes destinei. Jejuaram, oraram, e impondo-lhes as mãos, os despediram. Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, daí navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Levavam João como assistente. Atravessando a ilha, chegaram a Pafos, onde encontraram um mago e falso profeta judeu que se chamava Bar-Jesus. Pertencia à comitiva do governador Sérgio Paulo, homem inteligente que chamara a Barnabé e Saulo, porque desejava escutar a palavra de Deus. Opunha-se a eles o mago Elimas, assim se traduz seu nome, procurando afastar da fé o governador. Saulo, ou seja, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou-o fixamente e lhe disse: Grande embusteiro e fraudador, filho do diabo e inimigo de toda a justiça, não cessarás de torcer os caminhos retos de Deus? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego por um tempo, sem ver o sol. Imediatamente, uma névoa escura o invadiu, e as apalpadelas procuravam um guia. Ao ver isso, o governador acreditou, maravilhado com o ensinamento do Senhor. Em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo navegou com sua comitiva e chegou a Perge da Panfilha. João se separou deles e voltou a Jerusalém. De Perge, eles continuaram até Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num sábado, sentaram-se. Terminada a leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga deram-lhes este recado: Irmãos, se tendes algo para exortar o povo, falai. Levantou-se Paulo e, fazendo um gesto com a mão, disse: Israelitas e adoradores de Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo enquanto morava no Egito. Com o braço erguido, os tirou daí, e durante 40 anos conduziu-os pelo deserto. Expulsou 7 povos pagãos de Canaã e entregou seu território em herança a Israel. Por 450 anos deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Tendo-o deposto, nomeou Davi como rei, de quem deu testemunho. Encontrei Davi de Jessé, um homem de quem gosto, que cumprirá todos os meus desejos. De sua linhagem, segundo a promessa, Deus tirou Jesus como Salvador de Israel. Antes de sua chegada, João pregou um batismo de penitência a todo o povo de Israel. Pelo fim de sua carreira mortal, disse: Não sou aquele que pensais. Depois de mim vem alguém, ao qual não tenho o direito de tirar-lhe as sandálias dos pés. Irmãos, descendentes de Abraão e todos os que adorais a Deus, a vós é enviada esta mensagem de salvação.
Os habitantes de Jerusalém, com seus chefes, não o acolheram, nem acolheram as palavras dos profetas que são lidos nos sábados. Mas ao julgá-lo, as cumpriram. Ao pedir a Pilatos que o matasse, embora não encontrassem motivo para uma sentença de morte. Quando se cumpriu tudo o que está escrito a respeito dele, desceram-no do madeiro e o sepultaram. Mas Deus o ressuscitou da morte e apareceu durante muitos dias aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles são hoje suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, vos anunciamos a boa notícia. A promessa feita aos antepassados foi cumprida por Deus a seus descendentes, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que o ressuscitou para que nunca se submeta à corrupção, está anunciado assim. Eu vos darei fielmente o que foi prometido a Davi. E em outro lugar diz, não permitirás que teu fiel sofra corrupção. Ora, Davi, depois de servir ao desígnio de Deus durante sua geração, foi sepultado e sofreu a corrupção. Ao contrário, aquele que Deus ressuscitou não sofreu a corrupção. Sabei, irmãos, que é anunciado a vós o perdão dos pecados por meio dele. E todo aquele que crer será absolvido de tudo que a lei de Moisés não pôde absolver. Atenção, que não vos aconteça o que foi anunciado pelos profetas. Vede, vós que desprezais, contemplai e espantai-vos. Em vossos dias farei uma obra tal que não creríeis se vô-la contassem. Quando saíram, pediam-lhes que continuassem expondo o tema no sábado seguinte. Ao dissolver-se a assembleia, muitos judeus e prosélitos devotos acompanharam Paulo e Barnabé, que lhes falavam e insistiam para que se mantivessem no favor de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população se reuniu para escutar a palavra de Deus. Mas os judeus, ao ver a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam as palavras de Paulo com insultos. Então Paulo e Barnabé falaram com toda a ousadia. A vós, primeiro, era preciso que fosse anunciada a palavra de Deus. Porém, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, nós nos dirigiremos aos pagãos. Assim nos ordenou o Senhor. Eu faço de ti luz das nações, para que minha salvação atinja os confins da terra. Ao ouvi-lo, os pagãos se alegraram, glorificaram a palavra de Deus e creram os que estavam destinados à vida eterna. E assim, a palavra de Deus se espalhou por toda a região. Mas os judeus incitaram mulheres piedosas da classe alta e os notáveis da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram de seus limites. Eles, sacudindo contra os outros o pó dos pés, partiram para Icônio. Enquanto isso, os discípulos se enchiam de alegria e do Espírito Santo. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, matrimônio e celibato. Quanto ao que escrevestes, que é melhor o homem não tocar em mulher, digo-vos que para evitar a imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Cumpra ao marido seu dever com a mulher, e o mesmo faça a mulher com seu marido. A mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido. Igualmente o marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, se não for de mútuo acordo e por um tempo, para dedicar-vos à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente, aproveitando-se de vossa continência. Digo isso como concessão, não como obrigação, pois desejaria que todos fossem como eu. Só que cada um recebe de Deus o seu carisma, alguns este e outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que é melhor ficar como eu. Porém, se não podem conter-se, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não case com outro, ou então reconcilie-se com o marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, e ela consente em viver com ele, não deve divorciar-se dela. Se uma mulher tem um marido não cristão, e este consente em viver com ela, não deve divorciar-se dele. Pois o marido não cristão fica consagrado pela mulher, e a mulher não cristã fica consagrada pelo irmão. Do contrário, vossos filhos seriam impuros,
ao passo que agora estão consagrados. Mas se o não cristão quiser separar-se, separe-se. Neste caso, nem o irmão nem a irmã estão vinculados. O Deus nos chamou para viver em paz. Tu, mulher, talvez salves teu marido. Tu, homem, talvez salves tua mulher. Não mudar de condição. Em qualquer caso, cada um proceda como lhe designou o Senhor, como Deus o chamou. Esta é minha norma em todas as igrejas. Foste chamado já circuncidado? Não o dissimules. Foste chamado estando sem circuncidar? Não te circuncides. Ser circuncidado ou incircuncidado não conta. O que conta é cumprir os mandamentos de Deus. Cada qual permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te importes. Mas se puderes emancipar-te, aproveita. O que foi chamado sendo escravo é liberto do Senhor. O que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Fostes comprados por alto preço. Não sejais escravos de homens. Cada um, irmãos, permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Matrimônio e virgindade. Para os solteiros, não tenho ordens do Senhor. Porém, vos dou minha opinião como pessoa de confiança pela misericórdia do Senhor. Penso que, levando em conta a iminente tribulação, o melhor é isto: que o homem fique como está. Estás vinculado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás vinculado a uma mulher? Não procures mulher. Apesar de tudo, se casas, não pecas, e a solteira, se casa, não peca. Contudo, terão de arcar com penalidades corporais, e eu vos quero poupá-las. Numa palavra, irmãos, o tempo se faz curto. Para o futuro, os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam o mundo como se não desfrutassem. Pois a representação deste mundo está acabando. Quero que estejais livres de preocupações. O solteiro se preocupa dos assuntos do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado se preocupa com os assuntos do mundo e procura agradar a sua mulher, e está dividido. A mulher solteira e a virgem se preocupam com os assuntos do Senhor para estarem consagradas de corpo e espírito. A casada se preocupa com os assuntos do mundo e procura agradar ao marido. Digo-vos isso para o vosso bem, não para vos pôr uma armadilha, mas para que vossa dedicação ao Senhor seja digna e assídua, sem distrações. Se alguém sente que se comporta incorretamente com sua companheira virgem, que está em idade de casar, de modo que deve tomar uma decisão, faça o que quiser e casem-se, pois não pecam. Todavia, quem está firme em sua decisão, sem sucumbir à necessidade, pelo contrário, domina sua vontade, fará bem mantendo intacta sua companheira. Concluindo, quem casa com sua companheira virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. Uma mulher está vinculada enquanto viver o marido. Se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, desde que seja cristão. Porém, na minha opinião, será mais feliz se não casar. E penso que também eu possuo o Espírito de Deus. Capítulo 8. Vítimas sacrificadas aos ídolos. A respeito da carne imolada aos ídolos, é sabido que todos temos conhecimento. Porém, o conhecimento infla, ao passo que o amor edifica. Se alguém pensa que já tem conhecido alguma coisa, ainda não conhece como se deve. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Quanto a comer carne sacrificada aos ídolos, sabemos que não existem os ídolos do mundo, e que Deus é um só. Embora existissem no céu e na terra os chamados deuses, e há muitos deuses e senhores, para nós existe um só Deus, o Pai, que é princípio de tudo e fim nosso. E existe um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, também nós. Mas nem todos possuem esse conhecimento. Alguns, acostumados à idolatria, comem a carne como realmente sacrificada aos ídolos, e sua consciência fraca fica contaminada. Não é o alimento que nos aproxima de Deus. Nada perdemos se não comemos. Nada ganhamos se comemos. Apesar de tudo, tende cuidado para que essa vossa liberdade não seja tropeço para os fracos. Pois se alguém vê a ti e tens conhecimento à mesa num templo idolátrico,
Não se animará sua consciência fraca a comer carne sacrificada aos ídolos? E por teu conhecimento se perde o fraco, um irmão por quem Cristo morreu. Desse modo, pecando contra os irmãos e abalando sua consciência fraca, pecais contra Cristo. Concluindo, se um alimento escandalizar meu irmão, jamais comerei carne, para não escandalizar o irmão. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículos de 4 a 6. Os que abandonam a lei elogiam o perverso. Os que guardam a lei rompem com eles. Os perversos não entendem o direito. Quem consulta o Senhor entende tudo. É melhor pobre que age com integridade do que rico pervertido de conduta dupla. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de ouvir tua palavra proclamada, de poder chegar com fé e dizer: ok, Senhor, confiamos em ti e podemos ver tuas grandes obras. Obrigado por nos permitir viver nessa época chamada de Era da Igreja. Obrigado por nos dar o teu Espírito Santo para que possamos não apenas ouvir e ler as histórias de pessoas como Paulo e Barnabé, mas também participar da tua história que tu continuas a escrever. Senhor Deus, assim como enviaste Paulo e Barnabé, por favor, envia-nos para proclamar tua verdade, para proclamar tua existência, teu amor, para as pessoas que anseiam por ouvir tua verdade, tua existência e teu amor. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, em Atos dos Apóstolos, temos algumas coisas. Uma é que Saulo e Barnabé são chamados para a igreja de Antioquia. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de destacar. Diz lá que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. E então o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a tarefa que eu lhes destinei. E depois diz que jejuaram, oraram e impondo-lhes as mãos, os despediram. Agora, algumas coisas que eu queria comentar sobre isso. Primeiro, o jejum acompanha a oração. Isso é padrão para os cristãos. O jejum acompanha a oração. E o jejum, eu sei que tem muita gente que tem uma relação ruim com a comida e tem problemas relacionados a isso, e por isso o jejum não precisa necessariamente ser sempre jejum de comida. O de comida é o tipo mais comum, é o normal, mas o jejum pode ser de qualquer coisa que usamos para o nosso conforto ou até mesmo para viver. E assim, não é que devemos prejudicar nossos corpos, mas existe, por exemplo, um jejum do botão de soneca na hora de acordar, sabe? O jejum de café, de álcool também. Na verdade, isso é chamado de abstinência, mas você entendeu a ideia. E aqui vemos os primeiros cristãos reunidos e parece muito, muito normal para eles jejuar e rezar. Então eles não estão apenas rezando, mas eles estão também jejuando. E Deus está trabalhando com isso. Não é como se o jejum forçasse Deus a fazer algo, como se quando só rezássemos ele não nos ouvisse, mas quando a gente reza e jejua ele nos ouve. Não é isso, tá? Mas quando jejuamos, estamos fazendo algo realmente importante ao alinhar nossos corpos com nossos espíritos. Precisamos muito de Deus, porém às vezes, quando nossos corpos estão satisfeitos, nós podemos acabar nos esquecendo do quanto dependemos de Deus. Então, ao nos esvaziarmos, por assim dizer, quando jejuamos, quando nos negamos, às vezes até nossos corpos sentem a necessidade espiritual de nos aproximarmos do Senhor. E assim, às vezes, isso até nos abre mais para o que Deus tem reservado para nós. Então eu só queria destacar isso porque é uma prática cristã comum desde os tempos judaicos, lembra? Que até os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não. Daí perguntaram sobre isso para Jesus e ele respondeu: bom, enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam. Mas virão os dias em que o noivo será tirado deles e então jejuarão. Então tenha isso em mente, que isso é algo normal de se fazer. E de novo, caso você tenha uma relação complicada com a comida, não precisa ser jejum de comida, pode ser de qualquer outra coisa. Mas continua. Aqui no capítulo 13 também é a primeira vez que ouvimos falar de um homem chamado Paulo. Até agora o chamamos de Saulo, né? E agora ele será chamado de Paulo. Já ouvi pessoas dizerem que Saulo, ou Shaul, seria o nome hebraico e Paulo, ou Paulus, seria mais como seu nome romano, ou o nome que ele usaria ao ir aos gentios. E isso meio que marca esse momento aqui. Embora Pedro já tenha ido aos gentios, e embora já tenhamos visto coisas assim, parece que em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé estão deixando claro que, a partir de agora, vamos até os gregos, vamos aos gentios.
E bom, isso não significa que eles estivessem indo somente aos gentios, porque no próximo capítulo eles vão de novo a uma sinagoga judaica em Icônio. Então não é como se eles estivessem abandonando a missão aos judeus, de jeito nenhum. Mas essa mudança de Saulo para Paulo é também um tipo de indicação dessa nova abordagem evangelística que leva o evangelho àqueles que não foram criados como judeus, àqueles que não faziam parte da aliança. E é isso que vimos hoje. Hoje também em 1 Coríntios vimos os capítulos 7 e 8, que falam sobre o casamento. E espero que tenha soado encorajador, porque, assim, eu vou dizer o que eu acho que São Paulo realmente quer dizer ao escrever aos Coríntios sobre o casamento. Ele está dizendo duas coisas. Eu acredito que a primeira é: seja fiel, né? Se você é casado, seja fiel. Se você não é casado, seja fiel. Em qualquer estado em que você se encontra, o que foi chamado sendo escravo é liberto do Senhor. O que foi chamado sendo livre é escravo do Senhor. Então, seja fiel ao seu estado, à sua condição atual. Seja fiel às promessas que você fez. Agora, parte disso, eu acho que quase como se São Paulo estivesse dizendo que não há uma solução mágica ou uma fórmula secreta. Eu acredito que muitos de nós estamos sempre correndo atrás de algo, sabe? Pensando que quando eu chegar ali eu serei feliz, né? Pensamos, eu estou tendo uma dificuldade em seguir o Senhor agora, mas, nossa, se eu me casasse, tudo seria resolvido. Se eu mudasse de emprego, putz, tudo seria melhor. Se eu saísse desse relacionamento, minha vida se resolveria, né? Muitas vezes olhamos para o estado em que nos encontramos na vida e olhamos para as pessoas ao nosso redor que estão vivendo coisas diferentes e dizemos: ah, se eu pudesse estar vivendo o que eles estão vivendo, eu conseguiria ser santo. E de muitas formas, São Paulo está dizendo aqui: não. Onde quer que você esteja, permaneça aí. Ele deixa muito claro quando ele diz: olha, isso é do Senhor e isso é só minha opinião. Mas às vezes é uma mistura dos dois, porque acho que o tema predominante, de certa forma, nesses capítulos tem sido: não existe uma solução mágica. Não há fórmula secreta. Não tem uma condição de vida pré-determinada em que você vai com certeza conseguir ser santo. Ele diz: talvez você esteja casado com alguém que crê como você crê. Isso é ótimo, incrível. Continua a se esforçar e a amar bem um ao outro, né? Talvez você esteja casado com alguém que não crê como você crê. Bom, você pode permanecer casado com eles porque talvez, quem sabe, o Senhor o salve por meio de seu amor por ele. Mas essa ideia de ter que ir para outro lugar ou... Nossa, isso aflige tantos de nós. Essa ideia de, não, se minha vida fosse assim, se finalmente tal coisa acontecesse, aí eu ia conseguir ser santo, aí eu ia pertencer ao Senhor. Eu acho que uma coisa que São Paulo realmente está tentando passar aqui, entre todas as outras coisas importantes que ele está dizendo, né, é que ele diz no versículo 17 do capítulo 7: em qualquer caso, cada um proceda como lhe designou o Senhor, como Deus o chamou. E eu acho que isso nos dá uma visão do que é a santidade. A santidade é simplesmente dizer sim a Deus e nunca parar de dizer sim. Então, de novo, cada um proceda como lhe designou o Senhor. Não vai atrás de uma solução mágica ou de uma fórmula secreta. Beleza, a última coisa que eu quero dizer é sobre o capítulo 8. É um capítulo muito breve, são acho que só 13 versículos, mas nele São Paulo aborda a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos. E já falamos um pouco sobre isso antes, porque São Paulo está dizendo que, você vai lá no templo pagão, oferece seu animal como sacrifício. Daí tem a parte do meio, que lembra, é onde acontece a prostituição cultural, e no final você tem o restaurante nos fundos do templo. E algumas pessoas iam lá como se fosse só um restaurante. Mas a carne desse restaurante era a carne do sacrifício oferecido aos ídolos, oferecido aos falsos deuses. Então a grande questão é: podemos frequentar esses restaurantes? Em última análise, São Paulo diz que, bom, não importa realmente se você come ou não a carne, porque esses deuses não existem. Tipo, não é como se fosse uma carne amaldiçoada, porque aqueles deuses não podem amaldiçoar nada porque eles não existem. Então você poderia, em teoria, ir lá comer. Mas ele diz: porém, existem pessoas ao seu redor que vão ver você comendo essa carne. E devido à fraqueza da fé delas, elas vão dizer: olha, ali tem um cristão comendo a carne oferecida aos ídolos daqui. E você estaria comendo em um restaurante que está ligado à prostituição do templo e ao culto de um deus falso.
Então alguém pode ver isso e pensar: ah, é isso que os cristãos fazem. Os cristãos podem simplesmente mudar entre adorar a Deus e adorar Afrodite. Então, Paulo está dizendo que se comer essa carne ali vai levar alguém ao pecado, vai levar alguém a pensar algo errado sobre os cristãos, então não faça isso. Você pode comer a carne porque tanto faz, ídolos não existem. Não há outros senhores, não há outros deuses. Existe um só Senhor, existe um só Deus. Mas se o fato de você comer essa carne leva alguém ao pecado, então não faça. É o que chamamos de, e a gente já falou sobre isso antes, é o pecado do escândalo, que tem como base o fato de que somos ligados uns aos outros, somos responsáveis uns pelos outros, de certa forma. Ou seja, não podemos dizer: ah, essa é a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. São Paulo tá aqui dizendo: olha, sim, você não está errado, mas por outro lado, você também está dando um exemplo. As pessoas te olham como cristão, então as pessoas olham suas ações como algo que os cristãos fazem. E assim, dependendo de como você age, você pode acabar atraindo alguém para Jesus ou afastando a pessoa. E então, sim, embora talvez não seja sua responsabilidade garantir que elas tenham fé, você e eu pertencemos uns aos outros. E por isso precisamos pensar antes de agir. Basicamente é isso que ele está dizendo. Espero que tenha feito sentido. Espero que eu não tenha confundido vocês mais, porque você e eu realmente pertencemos uns aos outros. Então vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, uma posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.